Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Há dias em que as leituras da missa são muito bonitas. Todos os dias são boas, sempre é a palavra de Deus, mas não há dúvida que, em algumas ocasiões, se calhar a maioria até, se nós tivermos tempo, se formos capazes de com calma nos colocarmos no nosso quarto, fechando a porta, no carro também é mais difícil, mas também podemos fazer, não é tão fácil, principalmente numa igreja, diante do Santíssimo Sacramento, e se lermos e meditarmos com calma a palavra de Deus, veremos como tantos ensinamentos, tantas coisas boas podemos trazer para a nossa vida. E a primeira leitura da missa de hoje é do segundo livro dos Macabeus. Se tiveres tempo, ou se conseguires arranjar tempo, sugiro-te que leias o livro dos Macabeus, o primeiro e o segundo livro. É um livro de aventuras extraordinário, de pessoas com coragem, com fé. E aqui, nesta leitura, no capítulo 6, fala de Eleazar. Diz que é um dos principais doutores da lei. Um homem já de idade avançada, de aspecto distinto. E o que é que aconteceu com ele? A leitura é muito comprida e por isso vou mais resumir alguma parte. Ele foi forçado a comer carne de porco. Como sabemos, para os judeus, o porco é um animal impuro, eles não podiam comer porco. Mas ele, preferindo a morte gloriosa à vida desonrada, caminhou para o instrumento suplício, tendo cuspido a carne para fora. Foi corajoso. Então os encarregados daquela iníqua refeição, aqueles que eram os algozes, encarregados de o matar, persuadiram, ou melhor, tentaram persuadi-lo a comer aquela carne, disfarçando. Ou seja, persuadiram a trazer carne que lhe fosse lícito de serviço, ou de carne de vaca, outra coisa qualquer, e preparada para ele próprio, e assim fingisse comer a carne prescrita pelo rei, isto é, a proveniente do sacrifício. E, se ele assim procedesse, poderia escapar à morte, aproveitando-se da benevolência com que o estavam a tratar, tendo em conta que tinham alguma amizade por ele. Mas ele optou por uma nobre decisão, digna da sua idade, diz a Sagrada Escritura, do prestígio da sua velhice, dos seus cabelos tão ilustramente embranquecidos, do seu modo de proceder honesto diante da lei. E com toda a coerência respondeu prontamente: prefiro que me enviais para a morada dos mortos. Na nossa idade, eu diria, acrescentaria, e sempre, não é conveniente fingir. Aliás, acrescentou Eleazar, muitos jovens ficariam persuadidos de que Eleazar, aos 90 anos, tinha passado para os costumes pagãos. E com esta dissimulação, por causa do pouco tempo de vida que me resta, viriam a transviar-se também por minha culpa, e eu ficaria com a minha velhice manchada e desonrada. E depois até acrescenta: além disso, ainda que eu me furtasse de momento à tortura dos homens, não fugiria, contudo, nem vivo nem morto, às mãos do Deus Omnipotente. Por isso, prefiro renunciar à minha vida, diz ele. É extraordinário. Então aqueles que o conduziam à morte ficaram irritadíssimos por causa das palavras que acabavam de ouvir e mataram-no a golpes. E foi assim, acaba o texto da missa de hoje, foi assim que Eleazar perdeu a vida, deixando com a sua morte não só aos jovens, mas também à maioria do seu povo um exemplo de coragem e um memorial de virtude. Que bonita esta história. Claro que podemos dizer que acabou mal, pelo menos nesta vida, para o pobre Eleazar, foi morto, mas diante de Deus ele fez o que devia fazer. É para nós este homem um exemplo de coragem para resistir às dificuldades, de fortaleza, para se impor. Talvez não lhe apetecesse aquilo, como é evidente, ele não queria morrer, mas foi forte diante dos seus opositores, de coerência, foi uma pessoa coerente, ele procurou fazer aquilo em que acreditava, de responsabilidade também diante dos outros, porque tinha essa responsabilidade de dar exemplo aos mais novos, de não escandalizar, sem medo aos homens. E nós, nas nossas atitudes, nós somos assim também?
Desculpem, mas eu vivo ao pé de uma escola e começou a tocar o alarme para começarem as aulas. Não dá, já vou ao meio da meditação, vou continuar a minha meditação, não vou recomeçar. Os padres às vezes temos muito que fazer, têm que rezar pelos sacerdotes, não dá para estarmos a fazer a mesma coisa duas vezes. E assim rezamos também, quando às vezes sucede alguma coisa inesperada, podemos aproveitar para rezar. Eu vou rezar pelos alunos desta escola e pelos professores, para que lhes ensinem coisas boas, que os ensinem assim a ser melhores pessoas, e não como acontece agora tantas vezes nas escolas, em que em vez de ensinarem a verdade, ensinam ideologias, como está a suceder agora com estes alunos de Famalicão, e a coragem dos pais dele também, que não querem, que não aceitam aquela cadeira que lhes ensinam coisas ideológicas sobre as teorias falsas do género. Pois vamos continuar e olhar para o exemplo deste homem. Que maravilha! Tu e eu, perguntemos-nos agora, nós temos a coragem de viver sempre diante de Deus? A coragem de que pensem o que pensarem os outros, nós queremos sempre realizar aquilo que está certo? Não ceder às pressões do ambiente para disfarçarmos, por exemplo, a nossa fé? Diante de um grupo de amigos que começam a ter uma conversa ordinária, nós às vezes, por respeitos humanos, por vergonhas tontas, temos vergonha de assumir a nossa fé e dizer, olha, eu não quero ter esse tipo de conversas. Se há um grupo de amigos que começa a meter-se com uma pessoa injustamente, nós alinhamos nessa conversa. Não queres dar melhor exemplo? Como é que anda o meu exemplo? Pensemos. A minha vida é exemplo para os outros, é exemplo de santidade. Os santos eram, diz às vezes, os faróis que, com a sua palavra, com a sua forma de viver, iluminam a vida dos outros, apontam o caminho do bem. Como é que é a tua vida? No outro dia, apareceu-me uma pessoa que disse que queria falar comigo, queria ter direção espiritual comigo. Eu disse que sim, como é lógico, sempre que posso, procuro dizer que sim às pessoas. E este meu amigo, posso dizer assim, com 2 filhos pequeninos, dizia-me que tinha muitas pessoas conhecidas, bons amigos desde há muitos anos, mas que tinha conhecido outros 2 que conheciam a obra, o Opus Dei, que falavam também comigo, e pensou, ele com a mulher, eu quero ser como estes. Olhando para o exemplo dos outros seus amigos, vendo que eram pessoas tão boas, que procuravam ir à missa, diariamente até, que procuravam educar bem os seus filhos, ele diz, eu quero ser como eles e vou procurar a forma de ser como eles, de aproximar-me melhor de Deus. Tu e eu, tu com as tuas atitudes, com o que dizes, com as tuas decisões, aproximas os outros de Deus, és exemplo, és bom exemplo para os outros. Se nós criticamos, estamos sempre a criticar as outras pessoas no trabalho, ou na faculdade, como é evidente, depois como é que vamos falar-lhes de Deus? Tu que estás sempre a falar mal dos outros, agora vens-me falar de Deus? Se envias em mensagens impróprias nos grupos do WhatsApp, se alinhas em grupos ordinários, às vezes, ou pelo menos onde há alguma pessoa que manda para lá coisa e não tens a coragem de dizer, olha, para lá com isso, como é que podes ser bom cristão? Se nas festas bebes demais, tens comportamentos impróprios, se a tua linguagem não é digna do Filho de Deus, se não te esforças por ter boas notas, por trabalhar bem, se não há fortaleza, se não há coragem para nos portarmos bem, como é que depois as pessoas podem ver em nós a Cristo? Temos uma responsabilidade muito grande. Senhor, ajuda-me a que os meus comportamentos sejam dignos de um Filho de Deus. A sentir essa responsabilidade de ser para os outros instrumentos para aproximá-los de Deus. Tão necessário, é tão importante hoje em dia. O Papa São João Paulo II dizia que o mundo de hoje exige evangelizadores credíveis, cuja vida é em sintonia com a cruz e a ressurreição de Cristo irradie a beleza do Evangelho. O meu exemplo. Era assim que escrevia São José Maria um dia num papel: quer queira, quer não, os outros fixam-se em mim.
E logo a seguir, com vários pontos de exclamação, no começo e no fim, como se escreve em castelhano, escrevia o meu exemplo, em maiúsculas. Como é que andamos a viver? Como é que são as minhas palavras? Como é que é o teu exemplo? O teu exemplo aproxima os outros de Cristo? Pensa nisto e pede a Nossa Senhora para recomeçar, para dar melhor exemplo, para que as pessoas, olhando para a tua vida, não uma vida impecável, todos temos defeitos, mas uma vida que quer ser melhor, então podemos ser esses instrumentos para aproximarem pessoas de Deus, porque somos, como Jesus Cristo pediu aos seus apóstolos, ser minhas testemunhas até ao final dos tempos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.